noite, galera das Ciências Humanas. Estou aqui para poder fazer um comentário sobre a prova da parte de Geografia das Ciências Humanas e suas tecnologias. E aí eu gostaria de comentar primeiro que a prova ela foi muito bem elaborada esse ano. A prova esse ano, claro, caiu aquelas questões que eu toquei na isolada, que eu toquei lá no intensivo, nos aulões, que foi a questão de população, a questão do meio ambiente, a questão de energia, a questão agrária. Então todas essas temáticas que a gente abordou na isolada e no intensivo, claro que caíram no Enem. Aí no final das contas a galera fica falando, ah, Jesus Cristo, o Senhor é Jesus Cristo, para adivinhar. Não, né? Como eu já falei, apenas Eric Moura. Então, fazer alguns comentários aqui sobre as questões. Primeiro sobre a questão 8 da prova amarela, que ela vem tratando sobre, ela vem um mapa, não sei se dá pra ver daí, ela traz um mapa, certo? E nesse mapa você vai ter uma relação entre os conflitos em terras indígenas e a distribuição espacial atual da população brasileira, né? Essa questão aí é uma questão de conflito, mas ele vai querer a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas. Aqui se aplica, né? E aí a gente tem a concentração histórica de urbanização, que no caso seria a resposta letra E. Se você observar o mapa, você vai ver que os conflitos eles estão em uma região oposta à das concentrações urbanas. Logo, você associar que a concentração urbana foi de menor conflito indígena nessa questão. Como eu falei que ia cair, sim, questão de geografia urbana, passei paródia também para auxiliar essas aulas de geografia urbana. E logo abaixo vem mais uma questão. A gente sempre tirava onda com fazer algumas brincadeiras com a evolução da periferia, com a macrocefalia urbana. A gente tirava muita onda com o curado, tirava muita onda com o jabotão ali, a parte do curado, tirava muita onda com o imbura, né? E aí cai uma questão 9, falando sobre a expansão das áreas periféricas, que isso se dá, né, devido ao crescimento da população urbana e ao aumento da especulação imobiliária. Existem vários fatores que vai levar a essa periferia urbana, né? Alguns desses fatores são esses aqui da alternativa A, da questão 9 da prova amarela. Algumas pessoas no Facebook ficam pedindo, responda a prova azul, responda a prova rosa, responda... Enfim, não tinha como pegar todas as provas e ficar respondendo tudo ao mesmo tempo. Então eu peguei uma prova, a primeira que eu consegui foi uma amarela, então eu consegui a amarela e foi você mesmo e respondi essa prova mesmo. Passando para a questão 10, ele vem trazendo uma questão sobre chuva ácida. Não sei se dá para ver aí na imagem. Essa questão 10 aí ele vem trazendo aí chuva ácida. Nessa questão da chuva ácida, ele vai querer a consequência direta desse problema, né? Que essa chuva ácida vai levar a um problema. Qual problema vai levar? Né? E a resposta certa seria a redução da flora. É claro que a chuva ácida não vai só degradar a flora, né? Todo o ciclo vai ser alterado. A flora vai ser alterada, a agricultura vai atrapalhar a agricultura, vai atrapalhar a questão hídrica, vai acarretar também na degradação dos monumentos históricos, né, por conta da corrosão do mármore. Então, a chuva ácida foi algo que a gente também viu na isolada, tocou muito na intensiva, e eu sempre repetia como ela era gerada, essa chuva ácida, né, por conta de quais gases poluentes, e aí ela caiu na questão 10. Uma coisa interessante é que eu tinha dito há umas 2 semanas que a gente ia ter uma aula no zoológico, porque muita gente não sabia o que era uma xerófita, não sabia o que era uma topófila, não sabia o que era uma hidrófila, não sabia o que era perennifoliada, latifoliada. E eu disse, minha gente, vocês não sabem o que é isso e muito provavelmente vai cair uma questão dessa no Enem. Por quê? Porque no Enem ele gosta dessa temática de meio ambiente, ele gosta dessa temática de degradação. Então vai cair, ele vai dar uma paisagem, vai querer que você identifique essa paisagem. E aí, questão 17 da prova amarela,
né, caiu sobre o sertão, né? E aí ele vai perguntar: os elementos da paisagem descritos no texto, ele traz um texto falando sobre o sertão, correspondem aos aspectos biogeográficos presentes na composição, resposta certa, né? Composição da vegetação xerófila. Lembrando que a vegetação xerófila é aquela vegetação que é resistente à seca. Quais são as características, né? Aquele galho mais grosso, grosso no sentido da casca ser grossa, normalmente não tem folhas largas por conta da escassez de água, normalmente também perde folha por conta dessa escassez de água. Então essa imagem do sertanejo foi retratada, e aí na característica, né, da vegetação a resposta certa seria xerófila. Muitas pessoas têm dúvida, ainda algumas questões sobre população. E eu disse que um dos principais assuntos que a gente tinha que focar, revisar, era a população, porque os alunos sentem dificuldade em identificar alguns mapas, alguns gráficos, né? E aí na questão 18 caiu um gráfico falando sobre a taxa de fecundidade. Deixa eu ver se dá para ver aí na imagem. Questão 18 da prova amarela. Essa taxa, se você observar, eu disse que teria como responder sem nem ler um texto ou sequer observar o gráfico. Por quê? Eu disse: minha gente, a população ela vai crescer até 60. Após 60, o processo de industrialização faz com que o êxodo rural leve a população para a cidade, e essa população vai passar a ter saúde, uma educação melhor. Isso vai fazer com que a taxa de natalidade comece a cair. Então caiu essa questão de população, onde a resposta certa era a redução do crescimento vegetativo. Se você observar, vai haver um declínio a partir da década de 60. Isso motivado pelo processo de industrialização aqui no país. Então a resposta certa seria a letra B da questão 18 da prova amarela. Ok? Uma outra questão que eu quero tocar aqui, é o seguinte: caiu questão de energia, né? Algumas questões de energia falando sobre degradação ambiental, algumas sobre fontes renováveis. E o interessante é que, além das questões de geografia, eu pude identificar que o SOS Humanas conseguiu ajudar também nas ciências da natureza, né? Na ciência da natureza e suas tecnologias. Então a questão 54, por exemplo, ele vem falando sobre poluição associado à produção de energia, e aí ele quer saber qual é o principal na questão da poluição do ar, e ele traz algumas alternativas. E a alternativa correta seria a termoelétrica, né? Que é você utilizar algo para movimentar calor e aí sim conseguir energia. Essa termoelétrica ainda continua com liberando grande quantidade de poluição na atmosfera, então essa seria a resposta certa. Sobre a prova no contexto geral, foi muito bem elaborado esse ano. Tem algumas questões aí que dava para o aluno ficar em dúvida, tinha, claro. O nível não foi tão baixo e também não foi tão elevado. Acho que foi perfeito o nível, adequado ao aluno do ensino médio, acho que foi adequado. E com relação ao SOS Humanas, em cima desses alunos que a gente focou esses conteúdos que de fato caíram, foram cobrados no Enem, eu só tenho a dizer que espero eu que os alunos do SOS Humanas, nas questões de humanas, né, das ciências humanas, tenham conseguido uma boa nota, que a gente tenha contribuído para a entrada de vocês na universidade pública, e que desde hoje, quem está acompanhando o SOS Humanas, viu que desde hoje, de manhã, a gente está na correria, fui para a Universidade Federal, a gente ficou auxiliando lá os alunos, conseguiu pegar aluno que não tinha condições de chegar a tempo, levou ele para fazer a prova, corrigiu agora o gabarito, né? Então hoje mesmo eu basicamente só almocei, então a gente ficou na temática mesmo do vestibular, mas tudo isso para os alunos do SOS Humanas.
Então espero que realmente a gente tenha contribuído para a entrada de vocês na universidade pública. E, né, passado o Enem, a gente vai ficar aí no mês de novembro todinho focando a Covest. Então, o aluno que esteja interessado em participar das aulas específicas para a segunda fase da Federal, para a prova da Covest, basta entrar em contato comigo, né, deixa uma mensagem, que aí a gente adiciona o seu nome na lista e aí você pode ter essas aulas teóricas lá sobre a segunda fase da Federal. Lembrando que vai ser em novembro, lá no Centro de Educação, na Universidade Federal, toda terça, né, iniciando às 19 horas e vai até às 21h30. Então quem tiver interessado em participar, tem que pagar apenas uma taxa de R$30. Essa taxa é para auxiliar no material que a gente vai disponibilizar, tanto que o aluno ele vai chegar, vai fazer a prova da Covest e a gente vai tirar essas dúvidas, lembrando que a prova da Covest está com um nível muito elevado. Então quem se interessar, entre em contato com a gente para que a gente possa auxiliar vocês também na prova da Covest, ok? Então obrigado e espero que todo mundo essas semanas aí consiga essa vaga desejada nas universidades públicas. Valeu!